Abelhas Biomarcatingas, sou Gilvan. Nosso quadro Jornal do ABC, número 91. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu tenho rodado em alguns grupos aí do Zap Zap da vida. Às vezes eu falo, às vezes me calo. É mais ou menos por isso, por esses meios. Então você que está chegando aqui no canal, seja pela primeira vez ou outras vezes, primeiro, quem é pela primeira vez, assina o canal, e muita gente que vê o canal e não assina, gente. Eu peço para vocês assinar o canal, isso é extremamente importante para a plataforma, é importante para mim, produzo alguns conteúdos. Sei lá, não vou aqui questionar, porque na verdade meus conteúdos às vezes têm um certo nível de ser polêmico. Polêmico porque eu falar a verdade no universo onde a mentira ainda prevalece. Não é que o universo, as pessoas são só de mentirosos, mas onde a mentira, a fantasia, a enganação, a enrolação, eu já falei até aqui em vídeos que eu falei da cultura pop, falei também da, sei lá, da cultura tóxica. Cultura tóxica é quando alguém acha que todo mundo vai se dar bem na vida. Essa é a burrice crônica, que é a meritocracia. Meritocracia é uma coisa que eu não concordo. Acho que você tem que ser bom, mas não precisa ser meritocrata. Meritocrata é uma questão da rasteira, em tese. Rasteira no outro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tenho ainda esperança que a tal lei, porque isso é o fim das abelhas, tal lei, projeto de lei PL 4429/2020, ela seja barrada, se for votada, que parece que está quase pronta, fizeram uma alteração, claro, entendeu? Só o lado mercantilista, só o lado do comércio capitalista, só o caso disso aqui, que não tá, a preocupação é zero em questão de conservação de abelhas, e vou dizer por quê. E por que ela, eu tenho que dizer que ela é uma loucura? Porque as abelhas, elas não podem ser tratadas de maneira não. Ela está dentro da parte veterinária, é uma questão de zootecnia, mas não pode ser tratado como um animal grande. Um animal de corte, um animal de leite, um animal roedor. Caso as aves, as galinhas. Não pode ser tratado desse jeito. Não pode ser tratado porque é um animal invertebrado, mas sequer pode ser tratado como animais que são invertebrados, no caso, quem trabalha com moluscultura, trabalha com cassinicultura, ou seja, produção de molusco, trabalha na aquicultura, trabalha com a parte de camarões, que é a cassinicultura. Moluscultura também trabalha com a parte de ostra. Não dá para comparar, são coisas distintas. A abelha é um bicho muito sensível, é diferente desses outros animais. Então, ainda mais, olha qual a secretaria que eles querem mandar, a Secretaria de Agricultura. É outro absurdo, não dá para ser. Então, qual é a esperança? A minha esperança, não sei se de alguns, se alguém tem essa preocupação, é quando chegar, se ela for votada no Congresso Nacional, chegar no Senado, seja barrada, porque aí tem que fazer a proibição do que está lá. Que a abelha, vai só, eu digo, a coisa já existe, mas ainda existe punição, quem for apanhado fazendo. Então, ela está descriminalizando, teve gente que não gostou, porque eu falei isso nos grupos do Zap Zap da vida, estou nem preocupado, foi comentar, passaram para outros a minha fala, fizeram cortes, cuidado com o corte, você não fazer corte, você tem que explicar o que você cortou, tirou só uma parte da fala, cuidado com montagem também, isso cresceu muito nas redes sociais, nas mídias digitais, portanto, o que eu disse é que está só descriminalizando como fosse qualquer outra coisa que é ilegal, é ilícita. Só isso, porque de fato isso já acontece. Isso aí não vai alterar nada nesse ponto. Se for questão de comércio de abelha, levar abelha para tudo quanto é lugar, pessoas criando de maneira clandestina, de vez em quando chega. Vou pegar como exemplo, recentemente, a pessoa dizendo, no local tem muitas flores, só tem tantas abelhas. E como é que essas abelhas não estão? Aí, logo de imediato, no mesmo momento, a pessoa bateu na tecla. Inclusive, nesse local foi introduzido várias abelhas que não são dali. As abelhas endêmicas, exemplo, a jandaíra, exemplo, a canudo, elas muito fortes, extremamente fortes, produzindo muito, ou seja, inclusive fazendo
que é chamado parasitismo social interespecífico. Isso já refleti aqui, já falei em um vídeo especificamente sobre isso. As canudos e a jandaíra ocupando as outras abelhas que são exóticas naquele local. Bom, o conceito de exótica, muita gente também não sabe, mas só entender. Exótica é qualquer organismo tirado do seu local, introduzido em outro local, no outro ambiente que não é o dele, ele é exótico. Então, eu tenho que deixar bem claro isso para vocês, por quê? Porque isso é prejuízo, já tem estudo e eu já tenho alertado para isso. Aqui, quase o ano passado, aconteceu a jataí fazer o parasitismo social interespecífico, ou seja, parasitar uma outra abelha. Ela não parasitou, eu tomei minhas providências porque foi uma doação, e eu fiz a doação, repatriei ela, essas 2 colônias, porque ela enxameou em outra caixa, mas por pouco ali ela não enxameou em outra abelha que eu tenho aqui, abelha nativa daqui. Eu recebi a abelha, meu objetivo, ou seja, o meu respeito pelo meio ambiente e tudo foi cuidar do animal e doar para um criador. Mas o que existe? E aí entra a questão que é as doenças, gente. As doenças, o pessoal não se... Eles estão fazendo a toa. Mas aí a alegação é coisa bizarra. Não pode mais repatriar as abelhas. Você, quando levou, outras pessoas que levaram, não passaram por um processo chamado quarentena. Você não passou pela... vamos pensar, a inspeção sanitária. Não houve, você não manteve contato, e ainda que mantivesse, muitos deles não sabem. Eu digo aqui para o Petrolina, o pessoal não sabe qual é as áreas de ocorrência das abelhas. A maioria são veterinários, às vezes um zootecnista ou outro, às vezes agrônomo, que eles não conhecem, na formação deles não vão conhecer, eles fizeram academia para outra formação, bacharelado para outra função, não foi para trabalhar com abelhas. Estão lá, aí quando você, mesmo tirando o guia transporte animal, o GTA, não garante que você está levando esse animal de maneira correta, adequada, para o local adequado. E isso tem consequências. Quais são as consequências? Você introduzir doenças. Aí foi aqui onde eu quero pontuar e deixar. Não pode comparar com a apis. Apis, de fato, foi uma questão meio acidental, foi. Por quê? Porque era um experimento, era um estudo. O que conta? Tem um professor, eu acho que ele é da Universidade Federal de Uberlândia, se não foge a memória, que ele tem um vídeo onde ele fala a questão como foi que o doutor quer. Ele estava em estudo com as abelhas, com 6 espécies do gênero Apis, 5 já era criada no Brasil, eram as europeias. Ele foi na África, trouxe mais outras subespécies, que foi Apis mellifera scutellata, e hibridizou esses animais. Ele estava confinado, teoricamente estava em quarentena. A quarentena era o qual a rainha não podia sair. Não ia sair a rainha, não ia sair zangão, não ia sair princesas. Porque o que acontece? Essas abelhas, as abelhas do gênero Apis, nascem grandes e elas se mantêm grandes, que é diferente das abelhas nativas. Tá? Aí soltou, o cara lá tirou um redutor não é um excluidor de rainha, de tela, uma tela excluidora de rainha, mas era uma que tinha entrado no alvado. Aí as abelhas saíram, em 1957 foi o procedimento. Em 1960 ela já estava espalhada por todo o território brasileiro, território nacional. Mas não dá para comparar, porque aí é um bicho, tem problemas, tem com ele, tem, mas tem muito dinheiro, tem, é um bicho capitalista. É um bicho comercial, como em muitos casos. Agora, não dá para você querer fazer com as abelhas nativas, e ainda mais que é um número muito grande, 300 espécies no Brasil, só no Brasil. Querer utilizar isso como via de regra, e eu acho que isso também é outra imprudência que o ser humano comete, em achar que tudo que foi feito com o outro, posso fazer com tudo. Não deve fazer isso. É igual desmatar, é igual aplicar veneno, não pode fazer isso. Então, se já tem veneno, que só de 2019 para abril de 2022 foi liberado 1.800 venenos, isso está na Anvisa. Venenos que não são aplicados, mais de 500 desses venenos, desses liberados, essas substâncias químicas perigosas, eles não são usados em nenhuma outra parte do planeta, só são usados aqui no Brasil. Se o desmatamento é acelerado, a Mata Atlântica só tem, no máximo, não sei se tem mais 5%. Se a Caatinga já perdeu cerca de 60%, o Cerrado mais do que isso, e outros biomas brasileiros, resta que essa lei não passe, que essa lei não seja aprovada. Por quê? Mas
É para garantir o cara que está criando a abelha, para dar uma certificação para ele e tudo. E ainda mais, quer que ele reproduza para mandar. Não, não pode reproduzir. Se reproduzir, tem que ficar só lá, como fosse conservação. Ele tem que ter o programa. O certo é ele repatriar essas abelhas. Ah, mas elas podem trazer doença, porque lá já pegaram a doença das outras abelhas. Quem mandou levar? Primeiro, a irresponsabilidade, o crime ambiental. Segundo, tem uma coisa chamada quarentena, que você, ao trazer essas abelhas de volta, porque na ida você não passou com elas, nenhum cara que está vendendo, comercializando abelha mundo afora, ele está fazendo o procedimento de quarentena. Ele está passando por vigilância sanitária. Quarentena, gente, não quer dizer, eu já disse aqui em outras ocasiões, quarentena é que o bicho vai chegar num ambiente, vai ficar muito tempo sendo observado, que até é complicado, porque não tem especialista. Sendo observado, você não está levando doenças para os ambientes. Agora, ano passado eu fiz um vídeo chamado etinose, que é Etna túmida. É um bicho da África subsaariana, ou seja, no mínimo em linha reta, 7.000 quilômetros do Brasil, do sul do Brasil, daqui do Nordeste, do sul do Brasil, vai dar seus 10 ou mais mil quilômetros, talvez. E é encontrado, porque foi irresponsabilidade de apicultores, tem que dizer isso aqui não tem que passar o pano para ninguém, não. Ah, não é gostar? Não precisa gostar, precisa entender. Você precisa só botar seu cérebrozinho, sua cabecinha para funcionar. Trouxeram muitas doenças. A tal da cria pútrida europeia, CPE, a tal da cria pútrida americana, que é lá da América do Norte, foi introduzida no Brasil. Essas doenças não tinha no Brasil. Foi introduzida como? Trazendo apis. Tem um vídeo aí que eu até acompanho o canal, é de uma canadense, e ela tem uma criação de abelha lá no Canadá. Essas abelhas são as europeias, são bem mansinhas, abelhas apis, do gênero apis. Quais espécies? Ah, apertaram o dedo, não sei. Tem 46 espécies catalogadas, algumas com grafia binominal, por exemplo, apis mellifera, apis cerana, entre outras, e tem maioria com grafia trinominais. As grafias são trinominal, grafia desses animais. Tá? E aí, essas doenças foram introduzidas no Brasil, não existia. A princípio, não. Detalhe, essas doenças podem passar para as abelhas nativas. Pode sim. De qualquer maneira. Se você tem uma criação que está contaminada, que não é tão fácil, mas também não é tão difícil, porque o bicho voa muito, o bicho é migratório, o bicho polihíbrido é migratório, tem que deixar isso bem claro, é um bicho que anda muito, que voa muito de fato, se desloca. Eu acompanho isso há muito tempo. Quando chove, estava pegando seco, os enxames sobe para a Serra do Araripe. Quando chove muito na parte de baixo, os enxames descem. Eles fazem essa migração e se espalha. Claro que as abelhas, uma abelha que fica fixa, não sai mais, ela também, de modo geral, ela solta enxames. Mas o que acontece muito é elas abandonam para trás, inclusive com crias às vezes e com alimento. Elas se mandam. Fica ruim, secou tudo, não tem recurso, ela se manda para a serra, porque é o instinto do animal. Lá na serra vai ter alimento para elas. Quando chove muito na serra, que chove muito também aqui embaixo, elas descem a serra. Elas fazem isso na Serra do Araripe, certamente em outros locais do Brasil. Então não dá para você comparar, usar esse viés. A abelha eu digo que foi acidental. Em tese, o trabalho do Dr. Kerr, num mérito para o Dr. Kerr, foi um grande cientista. Agora, ele não estava projetando, ele ia estudar, ia verificar, talvez dentro vamos pensar que ele tinha hibridizado, em uma das colônias que ele tinha hibridizado, ele sabia que a abelha que tinha lá era Apis mellifera cruzada com Apis mellifera escutelata, numa outra caixa lá, a colônia que ele tinha era Apis mellifera caucásica com Apis mellifera escutelata, e assim sucessivamente. Sei que ele tinha 6 tipos de abelha misturada ali, mas ele sabia, ele tinha controle até então. Quando o cara foi lá, disse que é o relato do professor lá da Universidade Federal. O cara foi lá e tirou a tela que limitava a passagem só de operários. Entrada e saída lá no acesso das abelhas, que é o alvado, que assim que é chamado. Então não faça essa comparação, porque essa comparação não é lógica, não tem lógica nenhuma. Tem muito de você mau caratismo, ser mau caráter. Ah, tem que falar isso? Tem, ser mau caráter, porque está usando uma coisa para querer liberar as outras tudo. É o famoso indivíduo passa a boiada. Faz o regramento, passa tudo, libera tudo. Isso tem acontecido, inclusive por ditas aqui autoridades mais criminosos. Tá? Autoridades também pode também responder a crimes por vários tipos de crime. Então não dá para entender desse jeito. Tem que deixar isso bem claro para vocês.
Não, eu espero que essa lei, é o meu, vamos pensar, a minha esperança, e eu acho talvez de outras pessoas, é que a lei seja barrada no Senado Federal, que a lei seja vetada, tá? Porque se ela passar, ela descriminaliza o tráfico de abelha, que deixa, não vai mais poder, eu não vou poder, a partir dela votada, sancionar, se isso vir a acontecer, chamar mais tráfico de abelha. Só comércio de abelha exótica. Porque dentro da abelha que é daqui da Caatinga, estando em São Paulo, qualquer lugar fora da Caatinga, é abelha exótica. A abelha em qualquer lugar do Brasil, que não seja daqui da Caatinga, estando aqui, é abelha exótica. Aí eu tenho que mudar, inclusive, mas eu não vou, claro que eu não vou alterar os tutoriais dos meus vídeos, mas tem que deixar isso. Então era isso que eu queria deixar nesse quadro. Esse quadro tem como objetivo refletir. Isso é uma reflexão para vocês. Agora, se as pessoas, não adianta você ficar criticando a autoridade, esse ou aquele, os caras estão lá. Os caras estão legislando, não sabem nada de abelha, pelos erros que, as grosserias, os viés, as coisas que escreveram, também não sabe nada, é um cara que não tem especialidade, não é especialista em abelha, também não é obrigado a legislar. Agora, tinha que ter assessores e tem que ter alguém que fiscalizasse, para impedir que uma coisa desse nível passasse. Por quê? Tem que deixar bem claro, é a descriminalização do tráfico de abelha. Deixa de ser tráfico e passa a ser só um comércio de abelha, que todo mundo vai poder comerciar, levar para tudo quanto é lugar, sem nenhum problema, sem explicar nada para ninguém. Estou levando. As autoridades vão fazer o quê? Ah, você está com essa abelha, é de onde? Vai para onde? É minha, vou levar. Eu estou levando aqui da Caatinga, vou levar para Recife, vou levar para João Pessoa, vou levar para Manaus, vou levar para São Paulo, para Porto Alegre, e acabou. Simples assim. Agradeço a você que chegou até aqui. É um vídeo que eu tenho que deixar essa reflexão para vocês, para pensar. Quem pensa nas abelhas, quem pensa na conservação em tese, mas principalmente na preservação. Porque na hora que você introduzir muitos bichos, a gente tem exemplos. Nós temos muitos exemplos. Eu já refleti isso em vídeos anteriores. Exemplo de problemas sérios. Isso já aconteceu por conta de introdução de bichos não desejados. Muitos bichos. Muitos mesmo. Tem milhares no mundo inteiro essa problemática. E aí não vem falar, porque os Estados Unidos, porque a Europa. Não. Não dá para falar. Estados Unidos e Europa fizeram os crimes ambientais deles. Nós agora vamos copiar os crimes deles? Não. Não dá para a gente se espelhar lá nos norte-americanos, nem nos europeus, nos asiáticos, africanos, onde quer que seja. Nós temos que cuidar do que é nosso. Se alguém pensa, se alguém de canais, porque a maioria desse pessoal, eles não toca nesse tema porque, porque tem medo, outra porque tem rabo preso. Medo de quê? O tal medo de perder o que eles dizem de seguidores. De seguidores é só um pretexto para muita gente ficar de rabo preso. Não é o meu caso. Rabo preso, gente, é uma expressão popular, não é nada agressivo. Obrigado por ter assistido. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Até o nosso novo vídeo.